Eu sou a Patrícia, editora de conteúdo de educação infantil do Sistema Positivo de Ensino. A intenção de vídeos como esse é oferecer aos familiares ou pessoas responsáveis pelas crianças algumas sugestões para esses dias em que elas irão permanecer em casa. Nosso desejo é que seja possível à família criar algumas situações que mantenham as crianças envolvidas com as ações que a escola já vinha desenvolvendo. Dessa forma, no retorno das aulas, será possível aos professores darem continuidade ao trabalho e é fundamental que você siga, então, as orientações e recomendações da escola, da sua criança, sobre a realização das atividades nos livros em casa. Muitas das sugestões e dicas que nós daremos aqui podem ser feitas em folhas avulsas ou mesmo utilizando materiais alternativos. Aí, no retorno das aulas, esses registros poderão ser compartilhados com o professor. Inclusive, eles podem ajudar a criança a se recordar de algumas atividades feitas em casa para contar aos colegas. Será uma boa oportunidade para trocarem experiências e ideias. Vejam, crianças de 5 anos ou que estão em vias de completar essa idade costumam apresentar um nível maior de concentração ao realizar propostas um pouco mais longas. Muitas delas gostam de se dedicar a detalhes em seus desenhos, dobraduras, recortes, colagens e às vezes ficam longos períodos imersas nessas atividades que elas mesmas criam. Então, procure aproveitar essas situações para trazer alguns desafios à criança e também crie outras situações para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dela. Veja, algumas possibilidades vinculadas aos livros que as crianças já vinham utilizando na escola podem dar origem a essas atividades. Então, olha só. Nesse início de semestre, no livro de experiências, a temática que a gente trouxe às crianças se chama Planeta Criança. Diferenças e semelhanças no modo de viver a infância em diferentes lugares do mundo são apresentadas às crianças. Elas viajam pela cultura do Japão, da África do Sul, da Itália e também aqui da infância do Brasil. A intenção é que a criança vá tecendo algumas comparações entre esses modos de viver a infância nesses diferentes lugares e as suas próprias vivências. Será que a criança em algum momento já teve a oportunidade de confeccionar suas próprias bonecas, seus próprios bonecos? Que tal proporcionar isso a ela? Veja só. Aqui no livro Desenhar, a gente tem uma proposta de elaboração de um boneco de tecido. Chama-se Abayomi. Está aqui na página 15 do livro. Nas páginas anteriores, que provavelmente a criança já teve a oportunidade de viver com o seu professor na sala de aula, ela conheceu e vem discutindo sobre diferentes brinquedos, que são usados em diferentes partes do mundo. A Abayomi, que eu trouxe como sugestão a vocês para essa semana, é uma boneca que representa a cultura afrodescendente. Aqui na página 15 estão descritos os passos, olha só, para a criança confeccionar essa boneca. Então, se você tem acesso ao livro físico ou mesmo ao livro digital, você pode ajudar a criança nesse passo a passo usando alguns elementos básicos, alguns materiais que você tem na sua própria casa. Se você tiver panos leves, por exemplo, tecidos, retalhos que possam ser utilizados, esse é uma boa alternativa. Ou então, vejam só, até mesmo esses paninhos de limpeza que a gente usa em casa, para limpar a pia, são suficientes. É necessário, então, esse tipo de tecido molinho, fita adesiva colorida para fazer os acabamentos e também uma tesoura de pontas arredondadas. Veja só, com alguns poucos passos, como a gente demonstra aqui na página do livro, é possível confeccionar esse brinquedo. E a criança pode fazer quantos e nos tamanhos que ela quiser. E aí é só se divertir, é só brincar. Com relação à cultura japonesa, que também é outro aspecto que a gente vai tratar nos livros, que a criança já vinha se envolvendo na escola, a criança vem com essa possibilidade de conhecer o cotidiano de crianças que vivem nessas diferentes partes do mundo. No caso do Japão, da cultura japonesa, a criança vem conhecendo, no livro de experiências, algumas situações do cotidiano da Akemi, que é uma personagem que a gente criou para o livro. E nesse momento do ano letivo, provavelmente são essas atividades aqui da página 23 que a criança poderia realizar.
Então, nessa proposta do livro de experiências, a criança fica sabendo que a comemoração ocorre no Japão no dia 5 de maio. E aqui no Brasil, será que a criança sabe quando se dá essa comemoração? Que tal desafiá-la a descobrir essa data consultando um calendário? Então, apresente à criança um calendário do ano vigente e é importante, gente, vejam um detalhe, né? Que estejam destacados nesse calendário as comemorações, essas datas comemorativas e que tenha a descrição, né, de quais são essas datas quando são comemoradas. E aí, então, pergunte se ela sabe quais são os meses do ano. Se ela não souber, leia o nome de cada um dos meses apontando. Conte a razão de alguns daqueles números estarem destacados com uma outra cor nesse calendário, porque esses são dias especiais, seja o final de semana ou então os feriados. Conforme você for lendo os dias da semana, os nomes, né, dos meses do ano, você pode ir destacando esses números em destaque e lendo também, né, na descrição qual é a comemoração daquele dia. E assim, chegando no mês de outubro, a criança vai descobrir que é nesse mês, portanto, no dia 12, que se comemora o Dia da Criança. Mostre que nós costumamos ter muitas comemorações ao longo do ano. Então, convide a criança a montar um calendário especial, um calendário das comemorações da família. Você pode utilizar esse próprio calendário que apresentou para a criança fazer as consultas, ou então você pode elaborar no computador, né, ou montar numa cartolina, por exemplo, uma base, né, com todos os meses do ano e nessa base a própria criança, com a sua ajuda, vai então realizando os registros, né, para colocar os acontecimentos mais significativos da família. Por exemplo, as datas de aniversário de todos vocês, o dia que algum dente de leite que tenha caído, né, na própria criança, a semana em que a família toda vai sair em férias, ou então a formatura de um primo, essas situações que vão enchendo de significado o tempo todo, né, ao longo desse ano, nesses registros que a criança vai elaborando, né? E assim o calendário familiar pode ser abastecido, alimentado pela própria criança. Vejam, ainda nesse contexto da cultura japonesa, a gente selecionou uma narrativa que se chama Urashima Taro. Se vocês estiverem com os livros, os materiais da criança em casa, vocês podem fazer uso, né, dessa coletânea de contos que está disponível lá no material de apoio. Portanto, essa história, esse conto japonês, é a primeira parte, né, dessa coletânea, está no material de apoio. Agora, se vocês não têm o livro impresso em casa, os materiais impressos em casa, vocês também podem fazer uso do livro digital disponível no Positivo On, certo? Assim vocês podem ler e reler, né, essa história para a criança quantas vezes ela desejar. Uma outra alternativa, se vocês tiverem outros livros de literatura em casa que contemplem essa mesma história, vocês também podem realizar a leitura, né, deles para a criança, desse conto e de tantos outros da cultura japonesa. Certamente vai enriquecer bastante o repertório dela. Outra alternativa ainda é acessar no Positivo On a animação que a gente criou para essa história. Veja como é fácil. Você pode acessar no Positivo On, portanto, ou então... Vejam, gente, no livro Letrar, se vocês estiverem com ele aí, vocês podem então acessar lá na página 5 essa animação por meio desse código, diretamente por meio desse código. E assim a criança vai novamente ver e rever essa história quantas vezes ela quiser. E no contexto dessa história, né, a gente cria muitas oportunidades para a criança conhecer um pouco mais da cultura japonesa. Você pode retomar algumas dessas questões, como as relacionadas aos valores e princípios que orientam as atitudes do personagem, o Urashima, ou então a saudade que ele sentia de casa, apesar de estar muito feliz lá no Palácio do Fundo do Mar, ou ainda os nomes dos alimentos que fazem parte desses hábitos alimentares na cultura japonesa, os objetos típicos de um pescador, enfim, né? Muitas questões podem ser retomadas. E uma sugestão que a gente oferece é que você convide a criança a criar um novo final para essa história, né? Como essa história poderia terminar, uma nova alternativa de finalização. Por exemplo, o que aconteceria se o Urashima não tivesse aberto a caixa que ele ganhou de presente da princesa? Ou então, o que aconteceria se ele tivesse desistido de voltar para casa?
Será que ele viveria para sempre no fundo do mar? Será que ele se tornaria rei? Todas essas questões podem alimentar a imaginação da criança para ela criar um novo final, né? E aí ela pode desenhar esse novo final, pode também montar uma maquete, né, com alguns elementos da história, ou mesmo montar a maquete somente com os elementos, o cenário dessa história e usar brinquedos em miniatura para fazer a movimentação desses personagens nesse cenário de maquete que ela criou, né? O que você acha? Essa maquete é possível? Veja, se você oferecer uma caixa para a criança, onde ela possa colar desenhos que ela tenha feito e recortado, essa caixa de papelão pode se tornar esse cenário, essa maquete. Ela pode também modelar os personagens com massinha, né? E assim manipular nesses diferentes cenários que ela criou, nas diferentes caixas de papelão que você providenciou, certo? Enfim, são muitas as possibilidades, né? Tendo em vista esse contexto da história que a gente já vem apresentando para a criança, apresentando para a criança na escola, certo? Bom, vocês podem estar pensando, ok, certo, retomar a história para que ela continue viva, presente na memória das crianças é muito importante. Mas e o que mais? Veja, quais são as possibilidades, né, que eu pensei para essa primeira semana, para já compartilhar com vocês algumas ações que podem ser realizadas em casa. Conhecer as letras do alfabeto nesse processo de alfabetização é fundamental. Então, que tal, né, se a criança ainda não conhece todas as letras do alfabeto, né, você pode proporcionar isso a ela. Veja, você pode imprimir, né, as letras do alfabeto, pedir para a criança recortar, ou então ela pode recortar de embalagens, revistas ou jornais que vocês tenham em casa, e assim vocês vão montando um acervo de letras, né, para montar um jogo. Que tal um jogo de bingo, né, o bingo das letras? Aí vocês reúnem todas as letras numa caixinha ou então num pacotinho, e assim elas vão sendo usadas para o sorteio do bingo. Quanto às cartelas, também é bastante fácil. Você pode, na metade de uma folha de papel sulfite, né, fazer a divisão 6 ou 8 casas e nelas você pode registrar, a própria criança, né, pode registrar as letras que ela desejar para fazer a sua cartela do jogo do bingo. Faça a sua cartela também para você jogar junto com a criança, ok? Assim, né, participando do jogo, à medida que você sorteia cada uma das letras, diga o nome, né? Fale o nome da letra para a criança já ir reconhecendo cada uma delas, né? E à medida que a letra vai sendo sorteada, as letras da cartela devem ser marcadas. Para isso, vocês podem utilizar bolinhas de papel ou então peças de algum jogo de montar, de algum brinquedo que vocês tenham aí na própria casa, ok? Então, faça o sorteio, né, de cada uma das letras da caixinha, mostre a letra e no mesmo instante diga, né, cite o nome da letra para a criança. E aí ela vai fazendo a marcação. Quem marcar todas as letras da sua cartela, vence a partida, ok? É bastante simples. Em outros momentos, você pode convidar a criança para que ela própria realize os sorteios das letras, né? Assim, você vai conseguir identificar quais letras a criança já conhece e quais ainda não conhece muito bem. E aí você pode intensificar as oportunidades para ela ampliar esse repertório de conhecimento, seja no próprio jogo do bingo, ou durante a leitura de alguma história, ou durante as brincadeiras feitas lá no box do banheiro, brincando de desenhar, né, no box do banheiro, na hora de selecionar as letras para a sopa de letrinhas, né, de brincar ali na hora de apreciar, de degustar essa sopa, ou então quando você estiver escrevendo uma mensagem para algum familiar, mandando um e-mail. Vejam, toda a situação pode ser transformada numa boa oportunidade de aprendizagem. Aproveite todas elas. Outras ideias para garantir que a criança conheça todas as letras do alfabeto. Vejam, vocês podem compor um kit com as letras do nome da própria criança. Eu coloquei aqui letras do alfabeto móvel, né, para montar o nome dela. Então, olha só, várias letras, né, coladas nos palitos para a criança poder montar o seu próprio nome. Mas nessa brincadeira, o mais divertido e desafiador seria acrescentar algumas letras que não fazem parte do nome dela. Aí o desafio vai ser selecionar somente as necessárias
e ordenar esses nomes, essas letras, né, para compor o próprio nome, certo? Então, é bem importante colocar e variar essas letras intrusas. E aproveite para colocar aquelas letras que a criança ainda não conhece muito bem. Assim, ela amplia o seu repertório, lembram? Vejam, uma outra alternativa também é desafiar a criança a compor os nomes significativos de seus familiares, por exemplo, né? O nome do pai, da mãe, dos seus irmãos, o nome do bichinho de estimação que porventura vocês tenham. No início, talvez a criança precise da sua ajuda, mas com as brincadeiras, essas palavras passam a fazer parte do repertório de palavras conhecidas da criança. Aí, essas palavras passam a ser uma rica fonte de informação para ela, né? E ao analisar essas palavras, ela vai conhecendo as combinações de letras que precisa fazer para compor cada parte da palavra. Então, toda vez que um desses nomes for montado, faça a leitura apontada, né? Vá apontando grupo por grupo de letras que compõem cada parte, cada bloco sonoro da palavra. Assim, né, a criança também vai percebendo que ela precisa fazer essa combinação. Convide a criança para fazer essa leitura apontada também. Parece que é uma tarefa simples, mas não é, né? Essa tarefa exige uma profunda reflexão da criança sobre de que modo as letras precisam ser combinadas para compor cada parte pronunciada. Veja, eu aposto que só de ouvir essas minhas sugestões você já deve ter muitas outras ideias de brincadeiras e desafios com letras e palavras significativas para fazer para a criança aí na sua casa. Anote essas ideias numa lista e coloque-a em prática durante toda essa semana. Eu tenho certeza que a sua criança vai gostar muito e aprender muito com elas e com você. Eu vou trazer mais ideias e sugestões na semana que vem também, combinado? E agora eu trago uma sugestão prevista no livro Brincadeira das Artes. O que você acha de ajudar a criança a criar um céu estrelado para o teto do quarto dela? Você acha possível? Venha ver como a gente pode fazer isso no livro Brincadeira das Artes. Essa sugestão do céu estrelado é uma dica que a gente vem trazendo no livro Brincadeira das Artes. Vejam, provavelmente já na escola a criança realizou algumas propostas envolvendo técnicas variadas e obras de artes de alguns artistas que selecionamos e que pintaram céus estrelados. Então a gente tem, por exemplo, o Van Gogh, né, que tem uma técnica mais circular para a representação das estrelas. Trouxemos também obras de Miró, né, em que ele faz algumas estrelas com um aspecto bastante semelhante a asteriscos. E aí temos também o artista Antônio Dias, né, o nosso artista brasileiro, que representa um céu estrelado utilizando respingos de tinta, né? Todas essas técnicas a criança já experimentou na escola e pode experimentar de novo em casa, se vocês tiverem alguns materiais, né? Depois de retomar essas obras de arte com a sua criança, se vocês estiverem com um livro em casa, vocês também podem fazer uso de um recurso digital que está disponível para cada uma das obras. Vejam, aqui pelo QR Code vocês conseguem acesso a uma lupa que vai ampliar os detalhes dessa obra e assim a criança vai reconhecer as características e reconhecer a forma como o artista representou essas diferentes estrelas, ok? A ideia então é que a criança conheça diferentes jeitos de representar estrelas. As de Van Gogh, como eu falei, elaboradas com movimentos circulares, as de Miró, que se assemelham a asteriscos, e as de Antônio Dias, feitas com respingos de tinta. Todas essas formas de representação podem ser experimentadas pela criança em casa. Se vocês tiverem alguns materiais, como canetas coloridas, tinta guache atóxica, pincéis ou mesmo conta-gotas para respingar a tinta, a criança vai adorar fazer essa experimentação em casa também. As estrelas podem também ser representadas com dobraduras ou colagem de papel. Quer ver uma sugestão bem simples? Se você providenciar alguns triângulos de papel e a criança colorir eles, né, com tinta ou mesmo com giz de cera ou tinta guache, depois de seco é só posicionar 2 triângulos desses e assim ela vai ter, né, uma estrela toda especial elaborada por ela mesma. Essa então é uma estratégia bastante simples de produzir com dobradura com papel.
Depois de experimentar todas essas possibilidades de representação de estrelas, que tal convidar a criança para confeccionar um céu estrelado para o seu próprio quarto? Calma, a gente não vai pedir para ela respingar tinta pelo quarto todo, apesar de que essa não é uma ideia ruim, né? Mentira, estou brincando. Se os respingos forem uma alternativa que a criança deseja fazer, que ela gostou muito, né? Ela pode executar esse projeto de céu estrelado com respingos em papéis que você posiciona ainda no chão, né? Aí depois que a tinta estiver seca, com a sua super ajuda, esses papéis podem então ser colados no teto do quarto. Essa mesma estratégia pode ser usada para as outras técnicas experimentadas, os movimentos circulares com tinta guache, que ela pode fazer com o próprio dedo, ou então com os asteriscos, né, que ela vem a desenhar no papel com canetinha, com giz de cera, ou mesmo com tinta guache, né? Já para as dobraduras, né, ou então para a colagem que ela fez das estrelas, se você colar cada uma das estrelas que a criança colou, que ela montou, né, num pedacinho de barbante, aí é só fazer a colagem, né, as estrelas vão ficar suspensas, né, no teto do quarto dela. Vejam, esse projeto, né, de céu estrelado pode ter uma longa duração, mas o resultado final certamente vai agradar bastante a criança, vai ser bastante significativo para ela. E já pensou qual vai ser a sua reação à noite quando você for colocar a criança na cama e ver né, a criança adormecer nesse céu estrelado? Acho que vai ser bastante significativo para você também. Noite dessas, quem sabe vocês reúnem a família toda sob esse céu estrelado para contar estrelas e também para contar algumas histórias. Divirtam-se!